E aí, Yuri, tá me escutando? Beleza. Tentar reviver aqui o Dark Souls, Dark Sonia. Faz tanto tempo que eu não jogo. É. Vamos vendo o que dá. Tem um save grande aqui, bicho. Eu joguei pra caramba com esse Vitruvius. Eu fiquei inventando uns nomes muito louco. Ele era. Como é que é mesmo? Era o Rogue? Esse cara? Eu tinha feito um outro save com a Pyromancer aqui, mas não joguei mais muito. Ah, vamos lá. Eu preciso alguma hora, quer dizer, no futuro eu acho que eu vou querer comprar um segundo monitor quando eu, sei lá, for embora daqui. Ele é pra fazer live em full screen, porque assim precisa ficar botando a janela, fica chato. Dá umas taias nesse corpo aqui. Aqui tem o cara deprimido, né? Sempre dá umas dicas. Oh, you seen that terribly morose lass, the firekeeper? She's stuck keeping that bonfire lit. Sad, really. She's mute and bound to this forsaken place. They probably cut her tongue out back in her village, so that she'd never say any god's name in vain. How do these martyrs keep chugging along? I'd peter out in an instant. Porra, 25 polegadas é bruto, hein? Ah, sei lá, acho que eu não vou levar esse PC embora. Eu vou tentar vender. Quando eu estiver em outro lugar, eu vou montar outra máquina. Aí eu me preocupo com isso aí. Por enquanto é ficar nessa mesmo. A mocinha cega, surda e muda. Acho que eu não tenho isso. Não. Porra, é complicado. Tá, vamos lá. Eu lembro que da primeira vez que eu fui jogar isso aqui, eu não sabia do caminho. Eu entrei por esse negócio, eu entrei por esse lado que tem aqueles esqueletos fortes pra cacete, passando por aqui. Só depois que eu fui descobrir que o caminho eu tinha que passar por outro lugar antes pra upar. Tinha uma galera bem mais fraca. Isso aqui é. Acho que eu já peguei que tinha aqui. Tá me ouvindo bem aí? Acho que eu já perguntei isso, né? Epa, travadinho. Vamos, vamos brincar. Cadê? Nem sei mais o caminho. Faz tanto tempo que eu jogo isso. O que, que tem aqui? Esse cara vende um gordo, né? Olha o tamanho desse cara, bicho. Hello there. I realize, but I also want you to know. Here. No. Ah, me deu até uma moeda. Viado. Eu tô rodando com o Proton, né? Que é o novo. É tipo o Wine integrado no Steam. Que a Valve lançou. Funciona bem pra caralho. É como, tipo, você consegue rodar o jogo do Windows, só que dentro do Steam pra Linux, né? Porque ele tem como se fosse, eles botaram uma versão modificada do Wine dentro dele e chamaram de Proton. Ficou bem chique. Pô, Molino, sai daí. Ah, caralho, pra onde vai agora? É por aqui? Acho que é subindo aqui, né? Ah, e o Wine é pai, o quê, velho? O Wine é lindo. Sai daqui. Eita porra, eita. Ah, esqueci que tem a mira. Os cara é fraco demais. Ixi. Ah, tem aquele viado lá em cima. O problema é que eu queria pegar aquela orbezinha lá.
Pera aí. Eita. Ah! Sai daqui. Ah, aqui no começo eu tô que level 4, sei lá. Tá, tô zoadaço. Acho que eu vou descer lá, viu? O problema é que é fácil morrer aqui, velho. Eu não sei mais o controle direito. Tem um jeito de pular, né? Tem que apertar a bola 2 vezes? Como é que... É. Tá, vamos ver se dá certo. Tem que correr até aqui. Tem que dar um pulo. Vamos usar o Rusbé aqui. Rusbé. Rusbé! Ah, rapaz, deu certo. E agora? Não sei. Tem que dar de ladinho aqui. Ai, rapaz do céu. Olha, que jogo. O jogo se aproveita do bug pra funcionar, velho. Ninguém consegue fazer isso, cara. Andar desse jeito. Maluquice. Windows Sacrifice. Ah, esse negócio é legal. Será que eu coloco? Ah, mas se eu colocar quebra, né? Se eu morrer. Morrer. Agora é voltar, né? Como é que volta? Ah, que passa merda. Adeus. Aê, rapaz. Faz muito tempo que eu não jogo isso. Eu não sei se o DS Fix tá rodando certinho, mas acho que tá, porque eu tô com. Assim, apesar de umas quedas, o FPS tá relativamente bom. Ó, o rato. Ratos sujos da internet. Teve alguma mudança de live, eu não sei o que aconteceu. Não funciona mais do mesmo jeito. Eu não tô acompanhando tanto. Ah. Ô, Yuri, você consegue ver tem quantas pessoas estão assistindo aí? Ah. O PewDiePie manda nessa porra agora. Ah. 3 pessoas, então tem nós mais um. Cadê? Ó, aqui essa paisagem é legal, viu? Parece um, sei lá, um Game of Thrones. Ó, mocinho. É. O chato do Dark Souls 2 é que eles melhoraram, tipo. Nossa, olha que bugado. Eles melhoraram o. Como é que fala? O port, né? Ficou bem mais fluido, os controles ficaram melhores e tal. Só que não é o mesmo clima, cara. É meio coloridinho, é meio estranho. O 3 diz que volta um pouco esse climão, assim. Eu não cheguei a jogar, tá muito caro ainda. O 2 eu só joguei porque um cara tinha uma chave sobrando e me passou. Um santo. É. Tá. Eita. Ó, fera aí. Quem vem? Sai daqui. Pau. Quem que entra no lugar destruindo tudo assim, né? Será que dá pra subir aqui? Eu acho que não, né? Beleza. Ah. Tô meio. Nossa, só aquele fogo lá me tirou um tanto de vida. Aí vamos ver o que dá.
Até algum capiroto aqui, eu não lembro mais mesmo. Não, só passou de parte. Aí, o fera. Ah, eu esqueci que eu tô com o negócio nas duas mãos, né? Dá pra trocar? É verdade. Tem o escudinho, né? Isso, filtro. Ah, pera. Vem pra cá mesmo. Ai, carai. É o dragão. Esse dragão, filho da puta. Ele tinha Tarzan o jogo inteiro. Não! Fiz cagada. Nossa, que horrível. Ah, não. Será que dá pra... Ok. Não. Será que eu tenho alguma coisa? É... Nem sei o que upar mais. Attunement. Endurance. Stamina é bom. Ah, só tem isso. Bora lá, então. Ai, que cagada. Eita. Cara é chato. Vou lá bater nesse corno. Esqueci que eu tô... Ah! Tome-lhe. O Varg. É verdade. O bicho feio tacando fogo nas coisas, né? Ah, tá, mas enfim, né? Porra, eu tô aqui falando do jogo. Legal, vamos fazer um gameplay aqui, mas tem que falar do tema, né? Preparei um tema aqui, continuação de ontem, que assistiu. De ontem não, do range passado. Queria fazer uns adendos, porque, sei lá, tá acontecendo tanta coisa. Você fica entrando em Twitter, tem sempre assunto, né? Que é essa coisa toda, né? O que, que tá acontecendo com direita brasileira, vamos dizer assim. E tá essa briga, vamos dizer, entre a galera que se declara fiel ao Bolsonaro, o que aquelas ideias que elegeram ele e tudo mais, e o pessoal que talvez esteja mais, vamos dizer assim, esteja mais pautado em combater o radicalismo, né? Seja sob quais premissas forem. Não são grupos homogêneos, mas tem mais ou menos isso, né? Aí. Eita, nós, o bicho chegou pulando em mim aqui, cara. Aí, não sei. Tem o pessoal agora organizando uma manifestação aí, né? Dia 26. Caramba. Minha estamina não tem nada de estamina aqui. Organizando uma manifestação dia 26, que, sei lá, tem jornalista aí já. O Reinaldo Azevedo, acho, né? Defendeu o impeachment, esse tipo de coisa. Ah, não sei, tá? As tensões estão acirradas, né? Tem gente achando que a situação tá insustentável porque, sei lá, o governo Bolsonaro é um governo é, desestabilizado e não dá jeito. E tem que acabar com isso aí porque, sei lá, os caras não têm preparo nenhum. E, e por outro lado, tem o pessoal que fala que toda essa galera é isentona porque tá querendo, sei lá, defender toma lá da cá do governo e tudo mais.
e sei lá, são vendidos ou estão mais preocupados com a própria imagem, esse tipo de coisa. E a questão é a seguinte, nossa, mas eu não sei pular mesmo, hein? E a questão é a seguinte, por mais por mais errados que os dois estejam, né, os dois lados estejam, não que tenha dois lados assim, mas que a gente consegue identificar, né? Por mais errados que esses dois lados estejam, ele, cada um deles está falando algumas coisas que são verdade, né? Por exemplo, a galera twitteira bolsonarista aí que vai se. Será que eu não consigo pular mesmo? Deveria ter um jeito. A galera twitteira bolsonarista que tá se agitando aí, eles são gado mesmo, eles são uns caras meio fanáticos, assim, meio. Como é que fala? Não fanático, não é a palavra certa, mas eles são. É, como é que fala? Não aceitam o contraditório, né? Eles têm essa ideia de que, por exemplo, o Bolsonaro vai nos salvar porque ele é o cara autêntico, ele é o cara honesto e quem tá contra ele tá contra o Brasil e esse tipo de coisa. E isso é uma bobagem, né? Isso é um gadismo lascado. Só que por outro lado também, o pessoal que mais moderado, vamos dizer assim, alguns até se mostrando como nós somos os verdadeiros conservadores, nós somos os verdadeiros liberais e tudo mais. Também tem um certo gadismo gourmet, né? Ao serem tão apegados às instituições, né? Você vê, tipo, MBL, o Renan, que a gente já não tem uma simpatia muito grande por ele, porque depois daqueles vídeos falando um monte de bobagem sobre ANCAP, né? Mas ele tá pior ainda, ele tá zoado até do ponto de vista da direita, né? Porque o cara tá defendendo um legalismo louco, né? Ele tá mais preocupado com a imagem dele e com a e com preservar um certo aspecto de normalidade do que com realmente o que é certo, o que é errado. Caramba, vou morrer aqui. Do que com qualquer outra coisa, né? Isso só mostra sei lá, o tipo de pessoa que ele é, né? Ele tá mais preocupado com a imagem, ele tá preocupado com aquela posição de aquela posição respeitável, né? Que é, que é, que é, digamos assim, lucrar com a política, né? Que é ganhar alguma coisa com a política, quer ganhar respeito institucional, vamos falar assim. Isso também é você se vender de alguma forma. Isso também não é um gadismo, por exemplo, de você seguir fielmente alguém, mas é um mau caratismo, né? Você simplesmente quer aproveitar o sistema pra conseguir aquela sua vantagem ali. Ah, vou bater nesse cara, bicho. Esse aqui é o Renan. Chatão aqui, só tirando de longe. Pish, pish, toma, Renan. Pish, pish. Imposto é roubo, sim. O cara foi pra Suécia aí e tá achando que. tá achando que isso muda alguma coisa. Vai pra Liberland. Não, Liberland é o Arthur. O que tem aqui? Opa, tem um rolê aqui. Tem um. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que pra cá tinha uns caras fortes. Ah, são esses dois. Mas eles são chatão. E. O que eu posso dizer? É aquela situação, cara, que os dois lados estão errados. O que não quer dizer que algumas coisas que eles digam não é verdade, não seja verdade. Só que é basicamente. Não é uma coisa assim. Ah, que é porque. Não é uma coisa que poderia ser diferente, né? A partir do momento que você aposta nessa solução política, você vai acabar caindo em um dos dois lados. Ou você vai, digamos assim, ser fiel àquilo que você disse antes e vai ser um radical, vamos dizer assim, é um cara que não vai aceitar certo diálogo, não vai aceitar um meio termo, uma coisa desse tipo, e vai parecer a galera bolsonarista, ou você vai ser escravo do legalismo, vai ser escravo das instituições, do devido processo legal, do Estado democrático de direito, essa porra toda, e vai ser um cara que nunca vai ter palavra, né? Porque você está mais preocupado com a aparência de normalidade do que com qualquer outra coisa. Caramba, o que, que eu tenho aqui pra atacar neles? Não tem nada, né? Tem que dar um counter aqui, mas com dois é foda.
E essa porcaria, cara. E política você não vai escapar disso, entendeu? Essa tensão, esse dilema, você só vai conseguir resolver se você abandona a política. Aí, toma, é isso aqui que faltava. Só que boa parte dessa galera não entende. Até tem gente inteligente nesse meio que não consegue entender esse problema, né? Ou talvez não queira entender, né? No caso do Renan, por exemplo, da galera do MBL, eu tenho quase certeza de que eles não querem entender, porque eles já foram expostos a essas ideias, eles entendem as contradições, eles entendem a anti-eticidade do Estado, mas eles resolvem continuar nisso porque por filha da putagem mesmo, né? Eles entendem qualquer situação. Até mesmo. Eu não, até mesmo. Você pode até conceder alguns pontos desse pessoal e mesmo assim não se justifica a posição deles, né? E nem teve aquele cara lá, o Let's Dex, né? Que ele tá puto com todo mundo lá, um cara que tá expondo supostamente toda a falsa direita, né? Todo mundo que não quer aderir 100% às pautas lá de apoiar o Bolsonaro e tal, já tá expondo os caras, entre aspas, falando, esses caras não são direita de verdade, eu vou expor quem é direita. O cara é chatão, o cara é gado pra caramba, mas ele fala nas coisas que são verdade. Que, tipo, boa parte dessa galera vamos dizer assim, liberal conservador, entre aspas, a gente pode ter várias reservas quanto a isso, mas pelo menos como se denominam, uh, eles chegaram nessa posição por estarem apoiando, vamos dizer assim, um certo bolsonarismo, né? E agora eles quererem se pagar de outra coisa é uma hipocrisia. É uma inconsistência interna, né? O que não quer dizer que as premissas iniciais deles estivessem certas. Mas. Vou comprar umas dessas aqui. Tem mais alguma coisa? Ah, tem que comprar isso aqui. Acho que só. Ah, tem uma armadura, mas eu não vou conseguir comprar agora. Ah, talvez isso. É, o Yuri falou aqui, o Letdex, ele faz umas coisas legais até, ele teve lá ele fez o dossiê lá da MC Mirella, né, que é um negócio sério, se for verdade, né, aliciando menores e tal. Tipo, é um serviço legal de você fazer, né, tipo, importante, vamos dizer assim. Ah, não melhora muito isso aqui, né? Não melhora nem um pouco. Nossa, que bosta. Será que eu consigo vender? Não dá mais pra vender, né? Faz tempo que eu não joguei. Eu não jogo Dark Souls, mas em Dark Souls, tipo, nem sempre você ter a armadura mais cara ou mais pesada é melhor, né? Você acaba perdendo certas coisas, defesa contra elementos, esse tipo de coisa. Mas enfim, o que eu tava falando. O Let's Deck tem umas coisas boas, mas ele tem essa pira, né? De achar que todo mundo que traía aquele projeto inicial lá, aquela ideia inicial, na verdade era um cara infiltrado, é uma falsa direita, vamos dizer assim. E assim, para muitos casos talvez ele esteja certo, teve muito oportunista nesse bonde aí. Só que também não é absurdo você olhar o que tá acontecendo e pensar, pô, eu acho que isso aí que aconteceu deu ruim, entendeu? Talvez eu não quero mais isso. E nem foi o caso, por exemplo, do André Guedes e do Danilo Gentili, né? Ele resolveu encher o saco dos caras e expor supostamente, né? E você vê, pô, o André Guedes e o Danilo Gentili, por mais que eles não sejam libertários, assim, full, são dois caras que eu respeito, entendeu? Porque eles fazem o trabalho deles aí, eles... O que é Kindle mesmo? É o leitor, né? Como é que eu digo? Eles fazem o trabalho deles, eles não estão ganhando dinheiro público nem nada. O André Guedes faz umas animações que eu acho legais até, por mais que às vezes seja meio... tem um certo partidarismo, né? Mas pelo menos ele assume que ele é partidário, ele não é um cara que se faz de isento, que isso basicamente não existe, né?
E, sei lá, eu gosto deles, tem umas ideias legais, às vezes até tento mandar umas ideias no André lá, ver se ele vai que ele vira ANCAP algum dia. Fazer um ANCAPs em Brasília. Mas aí o cara resolveu cair de pau porque ele falou simplesmente, ó, essa situação tá foda, o pessoal tem que começar a conversar aí, mas não, porque se você tá querendo conversa, porque na verdade você é isentão e o caralho. E assim, eu até falei no outro episódio, que realmente existe esse problema, né? O radicalismo por si só, ele não tá errado, né? Depende da sua pauta. Então talvez essa galera bolsonarista ele não tá errado em ser radical, mas tá errado em buscar uma solução estatal, né? Porque não importa, eu posso até conceder, por exemplo, essa coisa de que o Bolsonaro é um cara do povo e ele representa, ele, sei lá, ele é tiozão. Ele até falou isso, né? O Bolsonaro é tiozão de churrasco. Isso é uma coisa que eu falo bastante, realmente, ele é um tiozão de churrasco. Mas isso não quer dizer que ele tem direito de ser presidente, entendeu? Esse que é o problema. Ele pode ser uma boa pessoa, talvez ele seja um cara legal. Tudo bem. Mas não é o. Isso não tem a ver com poder, né? Isso não legitima o poder. Mesma coisa do outro lado. Tem gente que fica lá, não, o Bolsonaro é burro, ele não sabe discursar, ele é um andilmo, né? Talvez, também, talvez, ele não é um cara muito. Ele não é um cara muito pensante, mas eles querem dizer o que com isso? Quer dizer que se fosse um cara inteligente, se fosse o Temer, podia ser presidente? Não, porra. Entendeu? Não importa isso pra. Pô, mas nem deu dano, caramba. Não importa isso pra você ser presidente. Não, você ser inteligente não legitima. É igual a galera da época do Ciro Gomes. Ah, mas ele é gênio, ele sabe muito de economia, sabe de astrofísica. Daí, foda-se, isso não dá direito pra ele de mandar a minha vida. Se o cara fosse tão carismático assim, então se ele fosse um cara tão autêntico e tão carismático assim, com tanto apoio assim, por que ele precisaria estar metido na política, ou, na verdade? O que ele tá fazendo metido na política? Porque política é pra gente filha da puta. É pra gente que mente, é pra gente que sabe enganar. Então ele deveria estar, sei lá, liderando uma comunidade de bairro, deveria estar puxando um movimento separatista, uma coisa assim. Ah, não acredito. Alguém invadiu aqui. Ah, essas invasões de Dark Souls são sacanagem. Você tá jogando de boa, aí vem um Joe muito louco, querendo pegar sua alma, literalmente. Olha, lá vem ele. Ah, rapaz, que filho da puta. E ele é forte. Tô fudido. Vou pegar essas bombinhas aqui. Eu não acredito. Ah, caramba, olha o dano que ele deu. Mano do céu. Mata o Joke pra mim. é... Ah, Yuri, de certo modo, sim. Não, quer dizer, depende. Se você for inteligente e se você for honesto, né? Você não cogita aí a presidência, porque se você for um filho da puta, você pode tentar lucrar com isso. Nem toda pessoa inteligente, ela é bem intencionada, né? Tá cheio de diplomado aí, de doutor, de gênio arrombado. Não que diploma dê sei lá, alegue, confirme inteligência, mas tem muita gente educada, né? E não tá afim de se dar bem em cima dos outros. Que não é muito ética, né? Mas a questão é essa, entendeu? Do que adianta você dizer, mesmo que seja verdade, que o Bolsonaro tá com o povo, ele representa o povo, e ele tem, sei lá, ele é um cara simples, ele é um cara autêntico, tá tudo bem, e daí? O que isso tem a ver? Tem alguém me convidando aqui pra ser amigo? Quem é você? Um pônei? Não conheço ninguém que usa pônei no. Ixi, eu tô preso aqui, porque se um me matar, o outro mata. O cara tá só esperando morrer, esse viado. Esse viado. Ah, não. Vocês me desculpem que essa agora vai ser difícil, eu vou ficar meio sem falar. E também tem essa outra questão, né? O Francisco Raso levantou isso no Twitter também.
O Haas é um cara que eu gosto de acompanhar, apesar de eu achar que ele fica também um pouco muito perdido nessa coisa de, quem que é conservador de verdade, tipo, é mais preocupado em mostrar quem que é conservador de verdade do que em falar o que que tá certo, o que que tá errado. É um certo vício, acho, de muitos conservadores esse. Desculpa aí, Yuri. Olha, esse cara é muito viado. Me lasquei. Ele vai me matar. Ah, já era. Esse cara invade. E. Mas ele questionou um pouco isso aí, né? Que, por exemplo, falar que o cara tá com o povo, né? O povo tá com o Bonoro. É mais ou menos, né? Se você for ver. Até falaram, ele foi eleito democraticamente. Ah, tá, mas ele foi eleito com a maioria dos votos válidos, né? Que não é nem a maioria dos eleitores. Que não foi nem a maioria dos eleitores, no caso. O que já isso já contesta um pouco essa tese, né? E mesmo se tivesse sido a maioria dos eleitores, não teria sido a maioria do povo, né? Porque, sei lá, tinha o quê? Uns menos de 100 milhões de eleitores para uma população de mais de 200 milhões. Então, fica difícil você dizer que existe essa legitimidade, né? E além do mais, mesmo que ele tivesse a maioria do povo apoiando ele, do que adianta? Se tivessem, sei lá, 20 pessoas no país que não querem, entendeu? Tá errado. É muito difícil. Você não consegue. Você só consegue legitimar a democracia se você basicamente caga pro indivíduo, né? E muitas dessas pessoas que supostamente são dos dois lados, né? Tanto o pessoal que é mais leal, vamos dizer assim, ao Bolsonaro, tanto o pessoal que supostamente tá se defendendo os princípios liberais e as instituições democráticas e tudo mais. Esses caras falam que estão lutando pelo indivíduo, né? O Andreasa lá falando, não, tem que ter a defesa do indivíduo. Mas você tá defendendo democracia, você não tá defendendo o indivíduo. Então você vê com a sinuca de bico desses caras, né? Eles estão tem um dilema gigantesco, essa briga aí, essa tensão entre os dois lados. É um dilema gigantesco, no qual, apesar de falarem algumas coisas certas, os dois estão errados. E eu só consigo pensar que as únicas pessoas que conseguem ter uma posição mais consistente nisso tudo são os libertários, né? Alguns até, que tem. De vez em quando aparecem uns Bolson Cap aí, umas coisas assim, umas aberrações. Ai, ai, caramba, lasquei. Mas enfim. E é a única oportunidade. Você só consegue chegar numa solução coerente realmente defendendo um individualismo, né? De uma maneira consistente, né? Sem dizer, defende indivíduo aqui, mas nessa situação tem que ter o devido processo legal, que é uma coisa com que as pessoas não concordaram e que não tem uma justificativa objetiva e tal. Ah, tô lascado. Peraí. E sei lá, eu me interesso um pouco por essa situação, porque como eu já falei, né? Eu vim por esse lado, né? Eu comecei ouvindo mais os consas e tal. E ainda acabo acompanhando essas pessoas. Seria legal que essa galera tivesse uma. Começasse a se dar conta de que não tem solução dentro da política, né? Que você deveria ter uma abordagem libertária hardcore mesmo, né? Até o. Eu sei que muita gente não gosta dele, né? Mas até o. Saiu a notícia de que até o velho Olavo largou mão, né? Falou que não vai mais opinar nessa história toda aí. Porque, de certo modo, ele falou um negócio que é verdade, né? O cara que defende as pautas que ainda mantém a posição que fez o Bolsonaro ser eleito, agora é visto como radical, né? Porque agora tem que ter diálogo. Então, é a contradição de processo democrático, né? Você é eleito com um discurso, supostamente porque você prometeu aquilo, aí a partir do momento que você chega lá, vai todo mundo dizer pra você, não, tudo aquilo que você prometeu, que você falou que te fez ser eleito, agora você tem que fazer um meio termo entre isso aí e o outro lado, porque tem que ser um processo democrático. Então você basicamente tem que trair seu eleitorado, né? Foi uma coisa que eu falei
na primeira parte também, né? Que é a bizarrice, né? Não tem como se fazer isso. Na verdade, o que você tem que permitir é um radicalismo individualizado. Você tem que ser capaz de defender integralmente as suas próprias pautas dentro do que te cabe, né? Da sua propriedade, ou daquela região em que tem um consentimento sobre quem que vai determinar X ou Y. Só que, como as pessoas não se baseiam nesse princípio, você sempre vai ter essas aberrações é, argumentativas, essas aberrações políticas, né? E, pô, não tem como sair disso, né? Você, tipo, o pessoal que é mais. O pessoal que é libertário provavelmente assiste isso aí, ou não liga, ou assiste isso aí com aquela sensação de desilusão, né? Desespero, que você vê que é uma conversa de maluco. O pessoal tá, não sabe, não tem como sair disso. Ninguém tá certo nisso. Não adianta você dizer, ah, mas o Bolsonaro é tosco. Beleza, ele é tosco pra caramba. Mas desde quando você trocar isso por outra pessoa, vai estar certo, entendeu? Tem o pessoal empolgado com o Mourão. Ah, porque o Mourão é um cara mais sabe dialogar e tudo mais. Mas e aí? Ele é um outro filho da puta, entendeu? Ele é mais filho da puta que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ainda acredita que ele é burro. Entendeu? Ele não tem muita noção do que ele tá fazendo. E ele tem aquele jeito meio de achar que vai botar o pé na porta e tal. Por esse lado, se ele não tivesse na política, ele estaria certo, porque você tem que ser intransigente com as coisas que você defende. O problema é ele estar usando o meio político, é isso que faz dele um filho da puta também. Mas você ficar corrompendo seus princípios, as coisas que você disse antes, abandonando as coisas que você disse antes em nome de governabilidade, né, em nome de diálogo e tal, isso aí mostra que você tá disposto a, a vender seus princípios, né? E o Mourão parece um cara muito mais propenso a isso. Eu não confio nem um pouco nele, ou nos militares de uma maneira geral. Por causa disso, entendeu? Se for pra deixar alguém no governo, é claro que não devia ter ninguém, mas deixa lá o Bolsonaro que ele é burro, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não tem. Eu não confio na capacidade dele de ser mais filha da puta que o Mourão, por exemplo. Ele só vai ficar rendendo meme, como ele sempre rendeu. E. É verdade, né? Não dá pra confiar nem na mãe, imagina naquele general lá. Porque general é assim, cara. Eu sou de família que tem militar, e uma coisa é essa. Dentro do exército, boa parte as patentes, de uma maneira geral, até coronel, são cargos militares, vamos dizer assim. Você sobe ali por tempo de serviço, ou porque você foi em alguma missão, uma coisa assim. São cargos em que você é promovido por mérito militar, digamos assim. A partir do momento que você entra nos oficiais generais, é, a coisa muda, porque são cargos muito mais políticos, entendeu? Então, para você ser eleito ali, é muito mais uma questão de QI, né? De quem indica e tudo mais. Então, tem uma diferença muito grande entre os oficiais superiores, coronéis, major, coronel, esse tipo de coisa, e oficial general. Porque o oficial general tem que ser um cara liso, entendeu? Tem que ser um cara com contato. Ele tem que ser. É um tipo diferente de gente, entendeu? Então, não adianta pensar que, mas os militares fazem coisas importantes. Tá, os caras constroem ponte, porra, vai em missão de paz, toma tiro e tal. Tá, eles estão errados de estar sendo bancados por dinheiro de Estado, tudo bem. Por dinheiro de imposto, tudo bem. Mas eles fazem coisas boas, vamos dizer assim, né? Você tem que ser capaz de avaliar as coisas individualmente, né? Só que esses não são os generais, esses são os praças, são os oficiais menores. Os generais é praticamente cargo político. Alguns deles só ficam mofando em alguma, ficam mofando lá em alguma. Ah, o cara tem até estos, peraí. Fica mofando em algum prédio lá, em algum órgão do governo e ganhando uma fortuna e é isso aí. Então, sei lá, essa galera não tem muito o que se admirar neles, não. E tem aquela coisa, né? Eles têm um certo resquício ainda. Eu não sei dizer se. Eu não vou dizer que todo oficial general que passou no clube militar, que passou na escola de comando do Estado-Maior do Exército, é um positivista hardcore. Mas eles têm muito aquela postura pragmática, né? Que de certo modo é um positivismo, né?
E quando até pra falar um pouco do título, né, da live, que eu não comentei muito isso. E é isso que a galera combate um pouco quando faz a tal da guerra cultural, né? Apesar de que existe um entendimento muito porco, né, do que está acontecendo. Esse que é o problema. Voltando a falar um pouco no Olavo, ele até reclamou uma vez, né, quando ele se falava muito em socialismo fabiano, né, aquela coisa do pessoal mais alto escalão do PSDB e tudo mais. A partir do momento que você ensina isso pra uma galera que tem pouca educação, eles começam a ver em tudo, né? Começam a ver socialismo fabiano, tem carrinho de cachorro quente. E esse é um grande problema, né? Povão, vamos dizer assim, entre aspas, aprendendo sobre esses termos, né? Porque eles não sabem fazer um discernimento correto, aí vira uma coisa meio histérica, né? E é uma das grandes críticas que se faz à base, vamos dizer assim, de apoio do Bolsonaro, né? Os caras são histéricos, eles não sabem exatamente diferenciar uma coisa da outra. Todo mundo é comunista, todo mundo é positivista, todo mundo é socialista fabiano, como é que é? O cara não tem um discernimento para dizer o que é o que. Aí vira essa coisa ridícula, né? Que serve até para quebrar um pouco a narrativa. Às vezes eles estão até identificando uma coisa errada, mas eles não sabem explicar do jeito certo e fica uma coisa tosca. Nossa, esse bicho é forte. Caramba, tô lascado, pera aí. Eu não tenho nem Estus. Eu não vou pra cá, não. Esse bicho é muito forte. Ah, tem alguma coisa que eu posso pegar aqui? E... Caramba, esse aqui é um segredo do rolê. Assim, Yuri. Não, a esquerda eu já tô tirando da equação porque a gente já sabe que os caras são loucos. Mas quando você vai falar dentro da direita, você tem uma direita histérica também. E tem uma direita que eu acho que é pior que histérica. Porque o histérico, pelo menos, ele ainda mostra. Você fica claro, assim, qual que é a postura dele. Mas o pior é essa galera, tipo, Renan, né? Renan dos Santos, do MBL. Talvez até Andreas, esse tipo de coisa. Que eles estão mais preocupados com uma aparência de normalidade que qualquer outra coisa. E você vê como é um negócio. Um negócio até meio nojento pra mim, entendeu? Você ficar preocupado com a instituição, com as instituições, o STF. Não pode fechar o STF. Não pode fechar o STF por quê, entendeu? É um bando de togado, filho da puta. Aí esses caras ganham uma. Todo mundo concorda que os caras ganham um salário absurdo, que eles escolhem o próprio salário, que eles estão acima da Constituição, porque eles basicamente dizem qual é a interpretação da Constituição. Mas aí na hora de fazer alguma coisa, não pode fazer isso porque é radicalismo, sabe? É uma síndrome de Estocolmo, cara. É uma síndrome de Estocolmo gourmet ainda por cima. Porque os caras mantêm aquela pose um pouco de equilíbrio, né? Pô, sou conservador, sou liberal, eu tenho meus princípios aqui democráticos. Porra, que papo de imbecil, sabe? Mas a galera fica presa nisso, fica nessa prisão mental, não sai disso. E. E acaba tornando o resto do país inteiro refém, né? Dessa porcaria. Pera aí. Eu lembro disso aqui. Nossa, tem um cara forte lá embaixo. Não vou lá não. Cara, o foda de Dark Souls é que você consegue achar uns atalhos pra umas partes muito mais avançadas do jogo. E se você não tá. E se você não tá avisado, você toma. Você se ferra legal. É, exatamente isso, Yuri. A galera tá preocupada em parecer que tá tudo bem. Não importa se tá tudo bem ou não. Não importa se o que tá sendo feito tá certo ou não. É igual eu comentei do Paulo Guedes, né? O pessoal fala, não, tem que ter diálogo, tem que ter articulação pra reforma da Previdência. Mas, cara, vai ter diálogo do quê? É um negócio assim óbvio, entendeu? É claro que eu não tô defendendo a reforma, mas digamos que eu estivesse defendendo, que eu achasse que teria que reformar, que eu achasse que teria que encontrar uma solução pública ainda para aquilo. Bicho, você vai negociar mais o quê, sabe? 2 mais 2 igual a 4, que aquilo tá errado. Ah, não, olha, aquele bichinho. Esqueci dele. Ele tem umas coisas legais. Agora vou ter que esperar outra vez para pegar. E fica lá o Paulo Guedes se esgoelando, quase parindo um filho para explicar para um bando de filha da puta que 2 mais 2 é 4 e não pode, sei lá, não pode passar por cima disso porque tem que seguir o devido processo, tem que julgar, tem que passar no Congresso. Mano, pelo amor de Deus, sabe? Essa armadilha democrática ela é muito tóxica, né? Você vê isso aí, é tão evidente, né?
Eu fico pensando alguns anos atrás, quando não era libertário, se eu ia olhar isso e achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem, cara. Tem que. Eu falo, e também. Isso eu falei, do ponto de vista de quem tá querendo fazer a reforma acontecer, por mim nem deveria ser uma preocupação, né? A única reforma da Previdência possível é. A única reforma da Previdência possível é o pessoal simplesmente sonegar e parar de pagar essa merda, né? Parar de trabalhar na carteira assinada e esse tipo de coisa. Porque não tem outra, cara. Não adianta ficar esperando esses caras resolverem sua vida. Eles nem têm direito de decidir isso. A gente que tem que encontrar meios de não depender mais dessas coisas, né? De, de, de ficar imune a qualquer decisão maluca que alguém no governo tome, né? E não precisar mais se importar com isso. Isso faz um pouco parte do que eu poderia chamar da guerra cultural libertária, né? Que muita gente fala, né? A mudança tem que ser cultural. Não adianta você querer gradualismo político, esse tipo de coisa. A mudança tem que ser cultural e E é o que sobra, sabe? A gente tem que combater, antes de tudo, antes de escolher um lado, de escolher um lado menos pior nessa briga de quem que tá menos certo, mais certo, o Bonoro, ou a galera mais legalista, vamos dizer assim, o pessoal bolsonarista, a galera mais legalista, é apontar justamente a raiz do problema, que é o que gera essa tensão, né? Que é o que gera esse essa situação doida, né? Esse clown world, né? Que é justamente você tentar achar uma solução política para as coisas. Que não vai resolver, cara. Não vai resolver nunca. Será que eu ponho nisso aqui? Ah, vitalidade, né? Um pouco mais. Durance. Qual que. Botânica. Que no fim das contas é o único jeito, né? Eu vou correr aqui. Sai daqui. Nossa, me lasquei. Putz, merda. E é isso aí, de certo modo, é o que eu gostaria de dizer, né? Que no fim das contas, tentando fechar um pouco o que eu comecei no capítulo passado, né? Que eu tentei deixar um pouco claro da outra vez, até esqueci de alguns pontos, mas o que eu tentei deixar claro na outra vez é justamente o problema dessa tensão, né? Esse dilema que tanto a direita vive, a direita vive de uma maneira mais explícita, né? Porque eu acho que eles são menos profissional em esconder as coisas, né? Em esconder essa briga deles. E fica mais claro o que acontece. Mas esse dilema sempre vai acontecer na política. E como é que a gente pode lidar com isso, né? Não adianta escolher um lado nessa briga. Adianta você apontar a raiz do problema. E essa é o combate cultural que a gente tem que fazer, entre outras coisas, né? Como libertários, vamos dizer assim. E não sei mais se tem alguma coisa. Eu fiz uma pautinha aqui. Ah, assim, o, em relação a isso também, né, com o próprio nome da live, né, conservadorismo, né, e guerra cultural, também tem justamente essa questão de dizer o que seria mesmo conservadorismo, né, porque também tem essa briga, quem que é o conservador de verdade, né, fica essa coisa, fica medição de, vamos dizer assim, medição vocês sabem o que eu quero dizer, né, um tentando mostrar que tem o maior que o do outro, ou que é mais de verdade que o do outro. Ah, é um pouco essa
tem um pouco essa coisa, né? O que efetivamente é esse conservadorismo? Porque muita gente diz, essa galera que tá querendo ir pra rua aí, é... na verdade eles não são verdadeiros conservadores, eles são jacobinos de direita, né? Eles são revolucionários de direita, ou são reacionários, né? E por um lado, sim, você pode dizer isso, né? Que eles estão querendo fazer certas coisas na marra, que eles estão querendo, muitos acabam idealizando certas coisas, né? Talvez até mais antigamente, quando ainda você tinha uma certa convergência, uma certa interseção entre a galera que era bolsonarista e o pessoal que apoiava, sei lá, a intervenção militar, os militares. Agora que os militares estão um pouco traindo essa galera, isso mudou um pouco, né? Mas aí eles ainda estão com essa postura de querer fazer as coisas na marra, de se considerarem, não, nós somos os representantes do povo mesmo, e a gente pode passar por cima disso e beleza. Isso é um pensamento. Você pode dizer que, de certo modo, isso é um revolucionarismo, uma coisa meio revolucionária, né? Problemático. Só que, por outro lado, você tem que pensar assim: você teve, vamos dizer, uns 13 anos, né? Uns 13 anos de governo de esquerda, ou mais tempo do que isso, você teve um período de mudança, né? De mudança da janela de Overton, vamos dizer assim, mais para a esquerda, vamos dizer assim. Então, isso acabou acostumando tantas pessoas que, por exemplo, se alguém quisesse restaurar a normalidade do que era há 20, 30 anos atrás, essa pessoa vai acabar ser vista como uma radical, né? Mesmo que ela quisesse manter o que era antes. Ela vai ser vista, você é radical, você é reacionário. Isso é um problema, né? Porque talvez muita gente que queira pagar de moderado agora tá simplesmente conservando, tá mantendo, né? Contribuindo para a manutenção de um desequilíbrio de décadas atrás, que começou a ser feito décadas atrás. Então, quem que é o verdadeiro conservador? O cara que quer restaurar aquela normalidade antiga ou o cara que quer manter o que está agora, independente do que seja, entendeu? E é uma discussão muito grande. Então, tipo, você pode ter, digamos, um lado que está errado no objetivo e um outro lado que está errado no método. E, que nem eu falo, é um outro dilema. E a única solução para esse dilema, certo? Na minha visão, é a solução libertária, né? Você ser intransigente nos seus objetivos, como um lado e ao mesmo tempo você não querer soluções coletivizadas, né? Você querer respeitar as liberdades individuais. Você ser radical individualmente, vamos dizer assim. E. Nossa, esse cara é muito forte, velho. Eu fiz bobagem vim aqui. Eu só quero pegar o item lá. Espero que ele não venha atrás de mim, mas ele vai. Aí. Ai, caramba. É, é mais ou menos o que o Hopper fala, né? Não tem muito como fugir daquilo que ele fala. É claro que eu não vou ser Ropete, né? Não vou pagar pau pra tudo que ele diz, mas o cara acerta muito, né? Ah, pera aí. Caramba. A única forma de você ser realmente conservador e fugir um pouco desse dilema em que os caras se colocam é você ter essa combinação de radicalismo com um individualismo metodológico. E essa galera não entende isso, né? Ou vai te dizer que você é moleque, ou vai dizer pra você que, sei lá, é utopia, ou vai dizer pra você que não, tem que apoiar o Bonoro agora, porque ele que vai fazer acontecer o que você quer, aquele messianismo, né? Aquela confiança meio burra. E a gente tem que se livrar dessa armadilha, né? E buscar soluções o mais localizadas possíveis. Agora eu vou ter que recuperar minhas almas lá. Que é a única coisa que tem pra fazer, cara. Não, não adianta. Não existe uma solução mágica pra. Que vai, sei lá, o Brasil inteiro vai se salvar. Ou no máximo você tem que resolver sua vida. Você tem que, sei lá, juntar a galera da sua vizinhança pra parar de achar que tá certo contribuir com a prefeitura, com o governo federal e tudo mais. É o que dá pra você fazer.
de uma maneira emergente, isso pode acabar resultando numa coisa de grande escala, mas não vai ser por causa de uma pessoa, não vai ser por causa de um voto que você deu, de um cara que você elegeu. A questão é que muita gente é preguiçosa, né? Que é a solução. Ai, ai, ai. Vou morrer. Não, caí. Puta que pariu. Ah, já era. Mas é isso, cara. E a nossa, de certo modo, a nossa guerra cultural ela tem que ser ela tem que ser pautada talvez até nessa redução da preferência temporal, né? De mostrar para as pessoas que não adianta querer tudo agora, que ter uma cagada muito grande, ela vai levar muito tempo para ser corrigida. Você tem uma cagada de séculos no Brasil que ela não vai ser corrigida do dia pra noite, não adianta você votar em X ou Y, né? E sei lá, cara, é isso aí. Não sei se tem mais alguma coisa. E. Basicamente isso. Não sei se vocês têm algum comentário, se vocês entendem o que eu quero dizer. Eu falei já da questão do povo também, né? Que você fala, o pessoal fica dizendo, não, nós estamos com. O povão quer isso, o povão quer aquilo, nós estamos com o povo. Os dois lados falam isso, né? Que o povo de verdade não tá preocupado com o marxismo cultural. Um lado fala, e o outro fala, o povo tá de verdade tá com o Bolsonaro, então tem que ir na rua. Tem duas coisas, né? Primeiro é que nenhum deles consegue realmente provar isso. Vai fazer um censo com toda a população para saber o que eles realmente pensam. E segundo, mesmo que provassem, isso legitima o quê, sabe? É aquela coisa. O pessoal tá preso numa ideia de que a partir do momento que se mostrar como representante do povo, fazer o que o povo realmente quer, ou se souber o que o povo realmente quer, como se fosse uma massa homogênea, poderia levar adiante qualquer ideia, né? Que é uma bobagem. Mas enfim, acho que é isso. Vocês têm algum comentário além do Yuri com sono aí? Eita! Pau. Nossa, pesado. Só tem você, né? Outra pessoa saiu já? Tá foda, eu não tenho. Eu não tenho carisma, não tenho audiência. Só depois, o pessoal só vê o replay depois. Mas. Tudo bem. Todo começo é difícil. Ah! Bom. Eu acho que é isso aí. Vou só jogar mais um pouco aqui e encerrar a stream. Vamos ver se eu consigo chegar no. Quem que tá atacando essas coisas em mim? Não é você, né? Vocês estão conseguindo ouvir o som do jogo? Acho que eu deixei o volume meio baixo. Dá uma mudada aqui. Pera. Nossa, eu vou morrer. Deixei baixo pra não atrapalhar o som do microfone, né? Caramba! Os bichos são muito fortes, vai tomando. Ah! Os cornos. Nossa, os controles são muito difíceis.
É muito trampo esse jogo, cara. Eu não sei como é que eu fechei ele. É muito coisa de masoquista. Chegou um cara aí. Exit 490. Obrigado por seguir. Não tem muito o que fazer aqui. Tô subindo. Já quebrei tudo aqui? A verdade, tem o bichinho. Pera aí. Verdade, né? Porra, não vai embora. Viado. Aê, caralho. Oh, muito obrigado aí pelo limão. Vamos pro boss aqui. Acho que é aqui fica o boss. Ai, meu Deus. Aqui é foda, velho. Pera aí. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Rapidão. Ah, verdade. Os caras aqui. Porra. Sai daí. Cadê a escada aqui? Oh, que é isso, Exit. Muito obrigado. Eu percebi, ô Yuri, eu percebi que só no aplicativo de celular agora tá aparecendo aquele negócio do baúzinho. Olha o corno, olha o corno. Cadê? Cadê? Cadê o corno? Ah lá! Ai, filha da puta! Ah! Ai, meu Deus! Cadê ele? Ah! Toma, ele rola. Ah! Nossa, tô dead. Aqui só pulando em cima pra matar, véio, mas é muito difícil. Ah! O que ele fez? Morri.
Foda. Esse jogo é difícil. É muito foda. Eu não tenho as manhas, tem gente que faz speedrun sem armadura, sem nada, só na skill, mas é os cara louco, né? Coreano, essas porra aí. Sem racismo, mas. Mas é isso aí, gente. Obrigado que acompanhou. Espero que. Acho que eu tirei tudo que eu tinha no coração sobre essa história aí. Que é um assunto que, sei lá, eu me sinto compelido a opinar. Apesar de, no fim das contas, não servir mais como exemplo do que como alguma coisa útil pra gente. Mas é isso aí, até a próxima. Obrigado quem assistiu e falou.